RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacouenda Doido. Olá, meu amigo, votos de boa disposição e saúde. Isso mesmo, estamos de regresso. O espaço que nos separa de uma edição a outra já começa a ficar com as dimensões de um oceano Atlântico, digamos assim. Por isso, eu faço sempre questão de saudá-lo logo no início, para que a dor da distância não aprofunde a tendência de solidão. E por falar em solidão, quem dentre nós nunca se sentiu ou nunca sentiu o coração como que precisando algo, embora tenha tudo à sua volta? A vida urbana, apesar de toda a velocidade que lhe acomete, não obstante a todo o chamamento realizado por via de redes sociais, grupos de interesse ou clubes de qualquer índole, que procuram às vezes levar o homem a todo tipo de socialização, há que convir. Solidão é uma das faturas mais altas a serem pagas no final das contas da vida. Em certas ocasiões, eu ouvi alguém falando da diferença entre solidão e solitude. Esta pessoa dizia que solitude é um estado de isolamento e reclusão, é uma situação em que a pessoa não está em contato com outros indivíduos e esse estado é geralmente decorrente de uma escolha pessoal. O que é diferente da solidão, não é? A solitude, portanto, está associada a sentimentos positivos, a alegria de estar sozinho, isolar-se de forma voluntária para ser ou estar e experimentar uma forma de entrar em contato consigo mesmo, para fortalecer a autoconfiança ou talvez aquilo que alguém pode vir a chamar de amor próprio. Do outro lado, já a solidão é uma condição associada à dor e à tristeza, não é? A solidão é um sentimento de vazio, é o desejo de ter a companhia das pessoas, mas que infelizmente, por qualquer razão, não podemos usufruir da companhia dessas pessoas. Talvez eu deva já ler o meu texto de hoje, não é? Antes que avance para outros quadrantes da nossa conversa. O texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 a 8, eu o considero interessante em sua abordagem. Lá se acha assim escrito: Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riqueza e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Tudo isso é vaidade e enfadonho trabalho. Se solitude é uma virtude, a solidão é uma ameaça. Se solitude é voluntária, a solidão é depressiva. Em certo sentido, o meu texto está falando de uma vaidade. Um homem que não cessa de trabalhar, os seus olhos não se fartam de riquezas, mas ele é descrito aqui como sem ninguém. Não tem filho, não tem irmãs, embora não cesse de trabalhar. A solitude deve ser recomendada, pois ela nos ajudará a fugir ou a reduzir os efeitos da solidão. Ou seja, quando nós cultivamos o hábito de nos isolarmos e ficarmos apenas nós, conosco mesmos, na companhia de Deus, entanto, a nossa alma recebe instruções que de outro modo não seria possível. Não estou falando daquele desejo de querer ficar sozinho por estarmos cansados do convívio de outras pessoas ou com outras pessoas ou porque os outros nos descartam. Isso é solidão. Estou falando daquilo que Jesus fazia enquanto caminhava por cima das águas do mar, antes de ser avistado pelos seus discípulos. Eu estou falando de um homem de 33 anos, exposto ao deserto 40 dias e 40 noites, sem nenhum aparelho tecnológico de que se tenha memória, e ainda assim sair dali tão renovado em sua mente, tão renovado em seu coração e tão renovado em sua comunhão com Deus, e que mesmo perante a mais certeira tentação, não abandonou o conhecimento mais íntimo. Estamos ficando cada vez mais sozinhos por força das nossas escolhas. O pântano da solidão parece mais real do que a beleza da comunhão com Deus na plenitude do recôndito e que depois se expressa nas relações com os outros.
viver em um bairro sem nem sequer conhecer o nome do vizinho da casa ao lado, tudo com a desculpa de que, nesta sociedade de agora, o melhor mesmo é cada um cuidar da sua vida. Bom, meu amigo, aprenda de uma vez para sempre. Sem isolamento com Deus, a distância de homem para homem irá gerar doenças. Não precisamos ter medo de estabelecer relacionamentos saudáveis e comunitários quando temos nossos encontros regulares com Deus. Quem não esteve com Deus em privado, nunca verá a bondade de Deus no coletivo. A nossa amada Europa, a nossa bendita América, a nossa prima Ásia e a nossa mãe África estão construindo modelos de vida que fazem germinar a semente da solidão doentia. Eu defendo isso. Uma sociedade que, por exemplo, decidiu relativizar a verdade e andar conforme seus sentimentos e prazeres sempre, mas sempre, acabará com as veias cheias de manchas de seringas por injeção de drogas com vista a fugir da realidade comunitária. Hoje parece que o conforto do quarto em silêncio, na companhia de um telemóvel, chega a ser mais atraente do que estar na sala com os pais, falando sobre a beleza do nosso jardim de casa. Não é? Tudo isso por quê? Porque a solidão é fruto de relacionamentos quebrados ou de aproximação mal entendida ou mal compreendida. Por seu turno, solitude é caminho de cura. Davi certa vez disse, o Salmo 27, versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Meu amigo, eu acho que você já sabe disso. Solidão é o que te sobrará no final de tudo. Solitude é o que você sempre terá, apesar de perder todos. Por isso, alimente seu relacionamento com Deus e você irá redefinir sua relação com os outros. Evite viver e entrar nas estatísticas do seu país quando o assunto é falar de depressão, pensamentos suicidas, relacionamentos tóxicos ou relacionamentos geradores de doenças emocionais. Tua vida está nas mãos de Deus, mas a saúde das tuas emoções é reflexo das suas escolhas, né? Então, escolha o silêncio do teu quarto para oração e assim você nunca ficará irritado com o barulho da multidão. Pense nisso, fique e viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Um abraço, até a próxima edição. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.